Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por este momento muito oportuno, num lugar tão agradável, em plena natureza que Tu criastes, de podermos abrir a Tua Palavra e estudar. Nos abençoe, dirija-nos, para que nós possamos não só compreender, mas termos condições, Senhor, de praticar com os Teus ensinos e também de ensinar. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós estudaremos a segunda parte da lição que começamos a estudar no tema anterior. A criação, Gênesis como fundamento, parte 2 hoje. Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de Tuas mãos. Meus amados, é a maior ignorância que um mortal pode praticar na sua vida, é ignorar este fato. Ignorar a existência de um Deus, ignorar a existência de um Criador. Criador este que a própria Bíblia, um dos mais antigos escritos da humanidade, o mais vendido do planeta Terra, o que mais circula na mão da população mundial, com uma série de evidências incontestáveis no relato descrito nas suas páginas, o livro sagrado. Inclusive, vários cérebros importantes, inclusive cientistas, homens como Johannes Kepler, Isaac Newton, John Hale, Robert Boyle e outros grandes cientistas também, que no seu trabalho muito se revelava sobre a inspiração do escrito sagrado. Mas infelizmente, após a Revolução Francesa, se despontou uma série de mentes também inteligentes, contudo completamente travadas com relação à razão lógica e básica de todas as coisas, de que o escrito sagrado realmente é a única maneira de tentarmos alinhar o que chamamos de evolução com a verdadeira razão e a verdadeira lógica. E teorias diversas, horríveis, sem fundamento algum, teorias verdadeiramente tolas, verdadeiras tolices, como a evolução das espécies, dentre várias outras, surgiram tentando ofuscar o brilho do escrito sagrado, mas que não tem como fazer isso, porque a própria natureza expõe esse brilho cada dia mais. O segundo tema, uma terra plana, aqui está outra das tolices sugeridas por algumas cabeças ocas. A impressão que dá é que tem só cabeça oca no indivíduo que fala tamanha besteira. E maior tolice ainda é querer usar a Bíblia Sagrada com textos como Apocalipse 7:1, como o capítulo 20 de Apocalipse, o verso 7 e o verso 8 também, para tentar insinuar uma besteira dessa. O indivíduo desse é tão tolo por usar tais tipos de argumento, que ele tem que voltar para o jardim da infância para tentar entender a Bíblia primeiro, para depois tentar escrever alguma coisa sobre a Bíblia, e não inventar tolice desse tamanho. Ali está claro que, tanto em Apocalipse 7 quanto em Apocalipse 20, que está se tratando dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e jamais que tenha fundamento a possibilidade de uma terra plana. Só se for cego e doido, só de olhar em volta na natureza toda, a gente está vendo que não tem como a Terra ser plana. O planeta é completamente redondo. E tanto de foto que tem fora da órbita terrestre e do lado de dentro, não tem como o indivíduo pensar em tamanha besteira. É muita tolice. O de Apocalipse 7 está tratando de um anjo que irá tocar a 7ª trombeta, mas que está sendo avisado por outros anjos que não é para tocar ainda, e é para manter os 4 ventos que vêm dos 4 cantos da terra firmes, para que não haja destruição alguma antes que seja selado, que aí a gente analisa o contexto, né? Verso 2, verso 3, antes que seja selado os servos do Deus Altíssimo. Só depois que todos forem selados, que esse anjo poderá tocar a última trombeta, e aí então fecha a porta da graça e as 7 pragas caem, já iniciando um processo de destruição do planeta Terra. Um processo então conhecido como desfecho apocalíptico.
E o lá de Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8, fica pior um pouco. Porque lá tem mais duas palavras mais severas ainda, que é Gog e Magog. Lá está dizendo que o diabo, após o milênio, quando ele é solto da sua prisão, ele volta a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Novamente se tratando dos 4 pontos cardeais do planeta, norte, sul, leste e oeste. Prova maior dessas duas palavras que vem em seguida, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar que ele quer juntar em batalha. Vamos juntar essas duas frases agora e observar. O que ele está dizendo sobre Gog e Magog? Original, Gog quer dizer extensão, Magog quer dizer expansão com extensão também. Em seguida, ímpios, tanto na extensão do planeta quanto na expansão, ar, terra, mar, ele está juntando hostes inimigas para ir contra a Cidade Santa, que lá no verso 9 e 10 está descendo em cima do Monte das Oliveiras, como comenta Zacarias capítulo 14, verso 4. E esse exército, tanto na expansão quanto na extensão do planeta e das adjacências do planeta, estão vindo para cercar a Cidade Santa, para atacar, mas a última investida do inimigo na vida dele, e será o fim de todos. E aí alguns cabeça de vento, que eu me falo que um cara desse tem cabeça, o indivíduo desse só pode ter cabeça de vento, de pensar tal coisa, de que a terra é plana por causa de umas coisas dessas, que o contexto bíblico, se olhar para o original e não olhar no próprio contexto, não precisa de entender de grego e nem de hebraico, para ver que não está se tratando disso, e nenhuma dessas duas citações bíblicas. É uma loucura realmente a forma que as pessoas querem usar a Bíblia para o mal, como Satanás usou lá na tentação contra o próprio Cristo. Mas com a Bíblia mesmo Jesus pôs ele para correr, como da mesma forma, os que se acham inteligentes, mas não passam de um tremendo ignorante que usa a Bíblia para esse objetivo, completamente funesta, né? Uma frustração absoluta, não tem o menor fundamento. E se analisarmos ainda outros textos bíblicos, como Jó capítulo 26, do verso de 7 ao 10, e Isaías capítulo 40, versos 21 e 22, aqui nós vamos ver claro que a Terra está flutuando no espaço, girando em torno do seu próprio eixo imaginário, na própria gravidade, aonde o próprio Senhor ordenou que ficasse, e ela está até hoje, e vai continuar, até quando Ele voltar para morar aqui, irá evidentemente deslocá-la do seu eixo, porque ela vai estar fora do circuito do Sol, que lá está dizendo no Apocalipse, ela não precisa mais de Sol, então obviamente quem vai passar a ser o Sol do universo, esse Sol vital, não que o Sol vai deixar de existir, vai ser o próprio Cordeiro. E esse planeta vai ser o maior planeta do universo, a Via Láctea vai ser a maior galáxia do universo, porque todo o universo passará a girar em torno do nosso planeta. E aonde está, e dentro da lei da física, para que o Sol possa ter tantos planetas girando em volta dele, ele é muito maior do que todos os planetas que giram em volta dele. Ou seja, a massa a ser orbitada sempre é maior do que as que orbitam em volta dele. Por isso temos essa ideia, baseada na física, de que tudo passará a girar em torno dele, aqui no planeta Terra, porque ele vai mudar para cá, conforme nós temos em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 4, como está ali revelado. Não há como fugir disso. E dele emana toda a vida. Ele é a luz verdadeira, ele é a vida em pessoa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E vários outros textos poderíamos aqui estar citando para comprovar essa ideia que a Bíblia oferece de maneira clara e que a ciência, na sua verdadeira linha de raciocínio criacionista, e até muitos de linhas diferentes admitem tal coisa também, porque a própria ciência confirma isso, não tem como fugir disso. Só algumas cabeças de vento mesmo que pula para o outro lado e começa a ensinar tolices que não tem fundamento nem bíblico e muito menos científico. No terceiro tema, nós temos a criação na literatura antiga. Irmãos, existem diversas escrituras, até consideradas sagradas, por diversos povos que existem e que já habitaram e habitam ainda sobre a face da terra, que todas têm a sua forma de contar a criação do mundo, e muitas inclusive relatam sobre o dilúvio também. Há pontos de vista que variam daqui, variam dali, com relação ao contexto revelado no Gênesis.
Mas o Gênesis é autossuficiente, é supremo. Ele mantém uma linha de raciocínio tão plena e harmoniosa com o resto do contexto sagrado, dos demais livros da Bíblia, que não foge nem para a direita e nem para a esquerda. É retilíneo, é perfeita a harmonia das formas de raciocínio e de descrição. Mas é interessante que as coisas que combinam nessas escrituras antigas de outros povos e outras culturas, o tanto de coisa que combina com o que está relatado no texto sagrado, da Bíblia Sagrada, em si, é prova de que a Bíblia realmente sabe do que está falando. O que está escrito ali é de fato sagrado, tem fundamento. E quando nós olhamos toda a história da relação do ser humano com o Criador, e a história da vinda do Messias, e o próprio Cristo chegando mais tarde e sustentando teorias descritas no Gênesis, como ele tratou do próprio dilúvio, de Noé, personagem que viveu na época do dilúvio, e vários outros personagens que ele citou confirmando o Antigo Testamento. Meus amados, isso realmente enaltece o brilho das Escrituras Sagradas para todo aquele que busca o sustento do escrito sagrado para a própria fé. Como Cristo nos alimenta através do pão da vida, que é a sua palavra viva, descrita de Gênesis ao Apocalipse. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O que nós temos relatado em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 4, é muito profundo. Eu costumo dizer que Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, daria para escrever outro livro, porque trata da história do universo. E se formos buscarmos trechos dentro da Bíblia para compor essa história, descobriremos histórias muito mais amplas e profundas, relacionadas com o texto sagrado. Imagine só. Por isso sugiro que você vá lá no Escatologia, versão 5. São 40 aulas. Assista desde a primeira aula até a última. Você verá. Inclusive as últimas 6 aulas do Escatologia foram desenroladas debaixo dessa crise mundial, dessa pandemia mundial que já vinha, que se desenrolou sobre a face da Terra. E todo esse contexto foi comentado nas linhas do texto sagrado. Então você não só vai descobrir coisas da origem do universo, relatadas na Bíblia, reveladas na Bíblia, como vários outros assuntos que, do ponto de vista religioso, é polêmico, mas do ponto de vista da Bíblia, é revelado. É claro, não há polêmica. Pense nisso, amado irmão. Vai lá, estude, vale a pena. E se quiser receber os links pelo WhatsApp, aí na abertura da lição, está lá o meu WhatsApp, para que eu possa postar os links para você. Vale a pena. Temos agora o quarto tema, Gênesis versus paganismo. Se analisarmos Gênesis capítulo 1, verso 14 ao 19, observe lá no final do verso 16, que as palavras mais interessantes, quando a gente respeita a gramática na Bíblia, pequenos detalhes, como um simples singular ou plural, falam muita coisa para nós, né? No final do verso 16 está usando um termo, estrelas que foram concluídas ali nesse período. Está falando de sistemas solares distintos. Quando fala do Sol nosso, está ali o Sol nosso. Só que em volta do nosso Sol tem outros planetas, não é só o planeta Terra. Mas quando fala da Lua, está falando da Lua do nosso planeta. Mas todos esses planetas têm suas luas também. E quando fala de estrelas, está falando de outros sóis. O Sol é essa estrela mais próxima da Terra, é a que nós enxergamos, que numa velocidade da luz, 300 mil km por segundo, se a gente tivesse uma máquina dessa, nós gastaríamos 8 minutos para chegar ali, é pertinho, né? Mas esse Sol é o menor da sequência da constelação de Touros, que são 8 sóis ao todo. O maior deles no centro, dos quais os demais giram em torno dele, se chama Alcione, que é 25 vezes maior do que o nosso Sol, que já é milhões de vezes maior do que a Terra. E todos os sóis têm os seus planetas que giram em torno deles. Quando fala estrelas, não só está vendo essas estrelas que estendem essa constelação de Touros, mas outras constelações aqui próximo também, que a gente consegue ver esse tapete bonito, brilhante de luz no céu à noite, justamente são estrelas aqui da Via Láctea que a gente consegue enxergar à noite.
estão pequenininhas, não brilham como o Sol porque está muito mais longe do que o Sol. Existem, o Sol é pequenininho. Algumas estrelas dessas que a gente enxerga à noite, que está aqui relativamente próximo, 500, 600 anos-luz de distância da Terra, são muitas vezes maiores que o nosso Sol. Veja que curiosidades mais interessantes, né? Não é mesmo, meus irmãos? E tudo revelado aqui no Gênesis. E no verso 17 ao verso 19 do capítulo 1, ainda comenta o propósito desses corpos celestes, do tipo Sol, Lua, para governar noite e governar o dia. O Sol governando o dia e a Lua governando a noite. E os detalhes que Moisés escreveu há cerca de 1500 anos antes de Cristo, no Gênesis, meus amados, calendário, dia, mês, ano, climas e estações do planeta Terra, tudo controlado por isso aí, as marés. É muito incrível tudo isso que está revelado aqui, principalmente observar que os personagens do Haja Luz criou meio com esses corpos celestes e manter funcionando o planeta em que nós vivemos e todo o universo, né? Todos esses corpos celestes têm as suas funções específicas já relatadas no escrito sagrado. E quantos anos que a ciência demorou para entender e começar a admitir isso, né? E o mesmo Criador continuou o seu trabalho de criação. Olha a quantidade de galáxias que tem hoje no universo. Olha a quantidade de planetas, de constelações que tem só dentro da Via Láctea. Coisa linda. Planetas muito mais antigos do que o nosso. A própria Via Láctea é muito mais velha do que o planeta Terra. A Via Láctea tem mais de 13 bilhões de anos. O planeta Terra é 4,6 bilhões de anos só. É caçulinha, né? E segundo a ciência já tem planetas até mais jovens do que o nosso um pouco. Isso prova que Deus nunca parou. Ele continua criando. E quantas galáxias, estrelas novas que surgem todo dia na própria Via Láctea. Que a ciência está dando notícia daqui e dali. Não quero admitir que o Criador por trás de tudo isso, na maior parte da ciência. Mas Deus criou um sistema próprio de fazer com que isso aconteça. Aonde praticamente tem um padrão de reciclagem natural, providenciado pelo próprio Criador para manter em crescimento constante e em equilíbrio o próprio universo que Ele criou. E Ele é o responsável por manter tudo isso, porque dele emana toda a vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quinto tema, a criação e o tempo. Aqui, analisando o capítulo 5, capítulo 11 de Gênesis, nós veremos o quadro genealógico que levou até Noé e de Noé à frente. E nos dando a ideia do que aconteceu de Abraão para frente. A queda, na realidade, é o marco zero da criação original de Deus com o plano da redenção apresentado definitivamente lá no Calvário, por onde todas as histórias do universo, de todos os mundos criados no universo, se cruzam. Principalmente por onde quer que tenha sido, por onde quer que tenha passado o pecado, que trouxe gemura nas naturezas de qualquer região do universo. Mas quando o Calvário aqui no planeta Terra apresenta onde o nosso Salvador pagou o preço para resgatar os que caíram um dia, isso passa a mostrar o nosso planeta como o planeta mais especial do universo. Porque ele não só pagou o preço aqui, como vem morar aqui conosco. O centro do universo passará a ser aqui. Então existe algo muito especial para esse planeta aqui ter esse propósito todo. Aqui não dá tempo na lição da gente aprofundar tanto nisso, mas lá no Escatologia a gente aprofunda muito dentro desse assunto através da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra, nos evidencia claramente sobre esse tema. Da mesma forma que a queda é o marco zero entre a criação original e o Calvário, o dilúvio é o marco zero na mutação genética, na estrutura, nas mudanças que padronizaram a nossa raça da forma que está hoje, tanto do ponto de vista da estatura quanto da longevidade. Foi exatamente na descendência de Noé até Abraão, aonde padronizou isso. O dilúvio foi o marco zero dessa mutação. Lá no dilúvio apresenta 3 grupos
todos de alta estatura, porém de longevidades semelhantes, à exceção de um terceiro grupo que ali estava, os originais Nefilins, são descendentes de Adão que pecou antes dele e já estavam em franca evolução, tanto que possivelmente sejam os responsáveis pela arquitetura e execução do projeto do complexo de Gizé. Complexo esse que até hoje nem o arquiteto e nem o engenheiro da face da terra consegue executar igual. Não chega nem perto de produzir coisas daquele gênero. As pirâmides que foram construídas por seres humanos como nós, normais, comuns, da descendência do Adão pecador para cá, todas entraram em processo de ruína, de erosão, de estrago, mas o complexo de Gizé está lá, ó. Foi construído cerca de 350 anos antes do dilúvio, o dilúvio cobriu tudo aquilo, o dilúvio secou e eles ficam lá do mesmo jeito, está lá como prova. É uma das 7 maravilhas do mundo, está lá até hoje. Mas o céu mostra uma cidade toda daquele jeito, em forma piramidal. Quadrado perfeito, né? Mas não cabe aqui dentro desse contexto. Mas são curiosidades interessantes que uma única diferença tinha nesses 3 grupos que viveram nos dias de Noé. Os Nefilins é chamado ali dos grandes homens da antiguidade, os valentes da antiguidade, ou pessoas honradas, pessoas mortais que eram honradas. Que foram pessoas, tiveram muitas pessoas do bem marcadas nesse grupo. Mas é claro que desse grupo, como houve no próprio Éden, pessoas que saíram para pecar, como lá no céu houve seres que pecaram, no meio deles também outros que acabaram se misturando com a raça comum, que é a descendência de Caim e de Sete, onde os próprios filhos de Noé, ali 1 ou 2 de suas noras também eram já nefilins, não puras, mas descendentes desses antigos nefilins. A prova que nós temos disso são porque na descendência de Noé surge lá em Jericó os anaquins, que eram nefilins da antiguidade, que ainda mantinham a estatura de alto porte. O próprio Sem morreu com 600 anos, enquanto que Noé morreu com 950 anos. Veja que diferença radical na longevidade já de Noé para Sem e de Sem para Abraão. Abraão viveu pouco mais de 170 anos de idade, mas já a estatura de uma pessoa comum como a gente. Os filhos de Sem, começando pelo primeiro deles, que foi Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, nasceu o primeiro, já era um homem já de estatura praticamente igual a nossa. Se era muito, era do tamanho desse jogador de basquete que tem na Liga Americana. Mas pessoas consideradas de um padrão normal, que até hoje tem pessoas dessa estatura por aqui. Mas Sem e os seus pais eram gigantes, eram do tamanho dos anaquins, que surgiram lá em Jericó e que foram dizimados. Lá no Escatologia a gente aprofunda mais sobre esse assunto. Aqui na lição não dá tempo. Agora, uma coisa se manteve padrão, na descendência de Adão, via Sete ou Caim, como na descendência de Noé também, se destacando uns poucos com amplitude maior da mente. O bloqueio. O bloqueio da mente, quando os nossos pais saíram do jardim, eles foram bloqueados. Eles não tiveram acesso da tecnologia e do avanço e da inteligência plena que eles usufruíam. Foram bloqueados. Viveram pessoas verdadeiramente primitivas quando saíram de lá. E os nefilins contemporâneos de Noé já tinham alcançado um padrão de evolução a ponto de conseguir construir uma pirâmide, coisa essa que nós até hoje não conseguimos fazer. Mas esses originais nefilins sumiram, desapareceram da face da terra. Não tem notícia deles no dilúvio. Então a mente humana, o bloqueio da mente humana, isso ficou bem marcado. E o encontro de Abraão com Melquisedeque esclarece muita coisa, né? Melquisedeque, uma raça pura, um descendente de Adão, que não pecou, e tão comentado na Bíblia, inclusive por Paulo. Encontra com Abraão. Abraão levou dízimo para ele e tudo mais. Muito legal isso aí, hein? Esses nefilins marcam muito no contexto bíblico e é uma curiosidade muito interessante para analisarmos dentro da Bíblia Sagrada. Muito gostoso. E principalmente Melquisedeque, essa raça pura, que aparece nos Salmos, aparece lá em Hebreus, aparece no Gênesis. Personagem muito interessante, não é mesmo?
A criação e o tempo. Realidade e eternidade. Uma divisão perfeita que Deus fez. A nossa realidade é que estamos fora da eternidade. E em Cristo voltaremos a fazer parte. Seremos redimidos, transformados em raça pura novamente. Pense nisso. A criação nas Escrituras. Sexto tema. Irmãos, nós poderíamos citar aqui vários textos bíblicos. Vários e vários. Apontando na Bíblia e comentando sobre a criação. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o tempo todo sobre isso. Paulo mesmo usou isso como base na sua plena inteligência em apresentar a sua teologia bíblica sobre o assunto. E o que eu acho mais interessante nos comentários de Paulo, quando ele fala dos dois Adãos, lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e do versículo 14 ao 19, ele mostra um Adão que frustrou o plano da criação, que é onde resultou na nossa raça hoje, e o segundo Adão que vem, resgata, conserta a presepada do primeiro, esse o próprio Cristo, e ele se torna então nosso irmão. De nosso pai passou a se tornar nosso irmão. Era o nosso Criador somente e resolveu agora se tornar nosso irmão. Uma harmonia da Santíssima Trindade em fazer esse trabalho bacana para resgatar a mim e a você. Olha a forma que Deus amou o mundo. E trouxe esse segundo Adão para consertar o primeiro e recuperar o primeiro. Que dentro da pena inspirada ele é visto dentre aqueles que ressuscitarão entre os salvos. Os nossos primeiros pais estarão lá. E o sétimo tema, uma fonte pura que liberta. O que nós temos aqui em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 25, é o seguinte. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, e não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão. Que possamos ter a Bíblia em alta estima na nossa vida, em alta conta, sempre buscando entendê-la, estudá-la, para poder continuar nossa jornada rumo à Canaã celestial. Santo Deus, perdoe nossos pecados e faltas, nossas debilidades e fraquezas, Senhor. Fortaleça a nossa fé e nos capacita a andar com retidão em teus caminhos. Prepare-nos para o teu reino, salva-nos, conta-nos entre os escolhidos para todo sempre. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus.